Monize, em 2014, a senhora veio para a igreja através de um convite da sua mãe. O que aconteceu neste ano que a senhora veio? Em 2014 eu vim para a igreja pela primeira vez por um momento de dor. Então eu estava passando por um processo de ansiedade que desencadeou depressão, crises de pânico, tudo. E eu queria largar emprego, eu queria largar tudo. Eu não conseguia sair de casa, chorava o tempo inteiro por causa da depressão. E eu vim por um momento de desespero. Os especialistas pediram para mim ir para médicos, para psiquiatra, tomar controlado, fazer tratamento psicológico. Comecei a fazer tudo, mas nada daquilo funcionava. Então eu decidi, por intermédio da minha mãe, a vir para a igreja, para o Ministério Mudança de Vida. Comecei a vir e em pouco tempo recebi a cura. Então tem até um fato importante, no meu primeiro dia que eu vim no Ministério Mudança de Vida, o tema do culto foi sobre ansiedade. Então a bispa ensinou muita gente a mudar a mentalidade, a pensar positivo, a não pensar tudo que vem à cabeça, colocar pensamentos de trazer existência àquilo que não existe ainda. E eu comecei a fazer esse processo. Então em 2014 eu recebi a bênção, entre 2014 e 2015, e em seguida eu continuei vindo para a igreja, mas já não estava mais com o mesmo espírito. Então eu já tinha, é como se fosse recebido a bênção e eu saí da igreja. Só que eu não saí fisicamente, eu continuei vindo, mas sem direção já. Eu já não escutava mais, eu estava presente no culto. E eu vinha mais assim por causa da minha mãe, para agradar ela, não porque eu realmente queria escutar, porque eu já estava curada. Então para mim não tinha mais importância vir. Era uma mentalidade muito fechada, pequena, não tinha sido transformada. E nesse período eu fiquei 2 anos fora, então fora assim, né, do espírito. Então 2016, 15 e 16 eu fiquei afastada espiritualmente. E em 2017 eu marquei uma viagem, então nesse período também eu mudei de empresa. Eu fui para uma empresa que é israelense, foi uma porta que Deus abriu mesmo não tendo noção na época. Foi uma grande bênção e o diabo lutou muito desde o início para me sair dessa empresa. Sempre lutou, colocando na minha cabeça que eu não tenho como ficar na empresa, que eu tenho que pedir demissão, que eu tenho que sair, que eu não consigo, que eu não posso. E em 2017, quando eu fui tirar minhas primeiras férias, eu tive uma crise de ansiedade e voltou tudo. E como a bispa fala, volta mais forte. Voltou bem mais forte em 2017, 2 dias antes de eu embarcar para a viagem. E eu comecei a lutar na carne, eu comecei a lutar na força física, não espiritualmente. Mas eu tinha um entendimento que eu tinha que voltar para a igreja. Eu sabia disso, eu sabia que eu precisava voltar para conseguir avançar, para melhorar e ser curada de uma vez por todas. Então eu fiquei esse período afastado, fui viajar. E foi muita luta, não conseguia entrar no avião. Eu ia para diversas cidades na Europa e eu não conseguia me alimentar. Então isso que atacava muito na ansiedade é que eu não conseguia comer. Então eu ficava desesperada e eu não conseguia comer. Era uma necessidade básica que eu não conseguia fazer. Então eu ia para restaurantes, o cheiro da comida, o cheiro da alimentação, qualquer coisa, já me embrulhava o estômago, eu queria vomitar e passar mal. Então a ansiedade atacava dessa forma comigo. E fui lutando nesse período, baixava os vídeos da bispa, então quando eu viajava de um país para o outro, no avião eu colocava os vídeos dela, enquanto eu estava nos hotéis que eu estava, eu escutava a bispa, e teve um domingo, eu estava na cidade de Praga, e a bispa falou bem claro, eu escutei o culto dela ao vivo, e eu estava no quarto, que eu não conseguia sair do quarto, eu não tinha ânimo, não tinha vontade, e ela foi bem clara, é isso que você está passando, e o que está por vir, Deus vai na frente. Deus vai na frente e vai lutar por você. E eu tomei posse daquilo, porque eu estava desesperada já como que eu ia voltar para o trabalho. Eu não tinha condições de voltar, a ansiedade estava extremamente atacada, eu não conseguia mais comer. E fui depois para a cidade de Amsterdã. Na cidade de Amsterdã eu fiquei sem saber, num hostel cristão. Era a única acomodação disponível na época, não tinha outras disponíveis por causa da Páscoa. E lá eu ganhei minha primeira Bíblia, em português ainda. E são pessoas que são voluntários que ajudam ali para orar pela cidade, né, pelo o peso que tem naquele lugar. E voltei para o Brasil no sábado. No domingo, a primeira coisa que eu fiz, eu vou para a igreja, mas agora eu vou de verdade. E eu voltei e fui lutando todos os dias. No meu primeiro dia que eu voltei para o trabalho, que foi na segunda seguinte, eu consegui ir normalmente. Eu consegui me alimentar, não 100%, porque meu estômago também, fisicamente eu estava muito debilitada, mas eu consegui, eu não passei mal, eu não tive ânsias, ansiedade, não tive pânico, não tive isso de novo. E fui voltando, então foi um processo no ano 2017 de reconstrução, tanto espiritual quanto física também. Eu tinha parado com meus treinos, tinha parado com tudo e comecei a fazer evangelismo noturno.
Então, o evangelismo eu comecei por uma orientação até do pastor Ailton e da bispa. A bispa fala muito pra gente, se você quer ser curado, ajude curando os outros. Então, eu comecei a fazer esse projeto com eles, né, no noturno, e aquilo me ajudou muito, porque eu esqueci os meus problemas. Eu esqueci que eu tinha ansiedade, que eu tinha depressão, que eu tinha um monte de coisas, e eu comecei a ajudar de quinta-feira com o evangelismo. Então, nesse processo, eu fui sendo curada instantaneamente e sem perceber, porque eu esqueci o meu eu. E em 2017 foi só uma bênção atrás da outra. Então eu recebi promoções e em 2018 eu decidi passar a virada do ano na igreja. Eu decidi por uma orientação até da bispa para a gente começar o ano no propósito. Então, entregar para Deus o nosso ano. Comecei em 2018 e eu já tinha feito um propósito comigo. Eu falei, esse ano eu vou fazer as melhores viagens da minha vida, eu não vou mais passar por isso, eu vou voltar a me alimentar, eu vou fazer minha primeira meia maratona, como a bispa nos orienta. Coloque tudo, Deus, em tudo que você faz, e seja nos mínimos detalhes, desde coisas simples até coisas mais complexas. E eu comecei, e ao mesmo tempo eu comecei um propósito de fé. Eu comecei a dar 15% do meu salário. De todos os meus rendimentos, bônus, tudo que eu recebo, até de rendimentos de aplicações que eu tenho, eu dou 15% de tudo. Então, eu comecei por um ato de fé, porque eu queria realmente estar 100% curada, porque nesse processo eu fui curada, mas como eu tinha marcado novas viagens, o diabo já começou a pôr na minha mente, você não vai conseguir de novo. Lembra da última viagem que você passou mal? Você vai passar de novo. E aí, por falta de uma, eu marquei 3 viagens. Eu fui para Nova York, eu fui para Buenos Aires, fui para Maceió, fiz as viagens que eu queria, foram as melhores viagens da minha vida. Eu consegui fazer tudo o que eu tinha de sonhos e vontades. Eu consegui complementar a minha primeira meia maratona, que era um desejo pessoal. Eu coloquei Deus em tudo. E nesse processo, em 2018, só de recompensas de tudo, daquilo, da transformação que eu fiz na minha vida, no meu interior, que eu fiz os propósitos de fé só para poder me alimentar. Eu só queria poder voltar a comer, eu só queria poder ter a cura da ansiedade, eu só não queria mais passar mal e ficar vomitando de nervoso, que eu ficava muito nervoso. Como diz os especialistas, eu estava com ansiedade generalizada, eu não tinha uma doença, e meus exames estavam todos normais. Lembrando que num dos cultos da bispa, ela falou sobre uma passagem que fala sobre comer as vísceras, e ali a senhora tomou posse dessa palavra. Tomei posse. Como eu ainda tinha uns processos em 2017 que eu não conseguia comer direito, estava no processo de transformação, porque da primeira vez que eu recebi a bênção, eu saí da igreja, saí espiritualmente. Na segunda vez, eu tomei posse, porque eu estava comia muito purê, coisas assim mais pastosas, porque era a única forma que descia a comida. E eu queria comer as coisas e não podia. E aí teve um dia que a bispa falou sobre as vísceras. E ela falou, vai ser o último dia. E eu tomei posse no sentido literal. Então, nos dias depois seguintes, eu comecei em restaurantes caríssimos, em tudo que fui chamada para reuniões de negócio. Pude ir normalmente, comer normalmente. Então, foi uma bênção atrás da outra. E eu fiz esse propósito de fé também dos 15% por causa da saúde. Eu não queria vida financeira, eu não prospectava grandes coisas, eu só queria poder me alimentar. E aí em 2018 eu tive grandes bênçãos na parte também profissional e financeira, que foram consequências da minha tomada de decisão de ficar firme no Ministério de Justiça e em Deus. Que aqui foi o lugar onde eu me encontrei de verdade e onde eu aprendi a realmente ter uma fé e a realmente ser espiritual e não ter aquela fé religiosa. Então, em 2018, eu recebi bênçãos de ser reconhecida por os níveis mais altos da minha empresa, desde o fundador, o diretor financeiro global da empresa, vieram para o Brasil, me reconheceram, me elogiaram. No final do ano de 2018, eu recebi uma nova promoção no trabalho, e dessa vez em Deus, porque eu já tinha recebido uma no ano anterior, mas era o diabo me iludindo, querendo mostrar que a minha vida estava tudo bem, que eu não precisava fazer nada mais, porque eu já estava crescendo. Mas eu tive uma bênção maior, então eu fiz aquele propósito de fé dos 15%, eu recebi isso. Além disso, a minha empresa resolveu pagar minha faculdade, que eu decidi fazer mais uma faculdade. Então eu tenho 2 formações, estou indo para a terceira agora. E essa faculdade, me pediram para escolher a melhor faculdade que tem na área. E hoje eu faço nessa melhor faculdade, pago pela empresa. Recebi a promoção para o ano 2019, que eu também passei na igreja. Então eu fiz os meus projetos de conquista, fiz meu painel da vida extraordinária. E recebi muitas bênçãos. Marquei novas viagens também. Recebi a promoção, comecei a faculdade, troquei o meu carro, fiz a minha viagem que eu fiz, que foi para melhorar o meu inglês, que hoje eu já falo inglês por causa da minha empresa é israelense, então eles só falam hebraico ou inglês. Então eu fui para o Canadá para fazer a minha viagem. Num dia antes de embarcar, a presidente da empresa aqui no Brasil, ela ofereceu para pagar a viagem inteira para mim. Então foi algo também sobrenatural e inexistente, sem precedentes na empresa.
E fora isso, muitas bênçãos que eu tive em todos os sentidos, e tudo começou por causa da ansiedade. Eu só queria ter a cura. E eu fiz um propósito de fé dos 15% só por causa da ansiedade. Hoje eu recebo mais do que o dobro. Hoje a minha vida financeira é extremamente abençoada. Já troquei meu carro, ganho muito mais. Minha faculdade é paga, então eu tenho menos custos. E além disso, eu tive uma viagem inteira paga. Então, assim, é um ano sempre melhor do que o outro. Tem valido a pena pagar o preço, ter se colocado na posição de fé, um compromisso verdadeiro com o Senhor, aqui no Ministério Mudança de Vida? Tem, completamente, assim, vale a pena. E eu recomendo a todos, façam isso, façam um propósito de fé, fiquem firmes, porque a recompensa vem. Não só financeiramente, como a maioria busca, ou muitos buscam, não, mas em todas as áreas da vida. Eu mudei a minha vida, assim, em todos os aspectos, a saúde, o emocional, principalmente o emocional, e o financeiro e as outras áreas. Quando a Bíblia fala, quando o espiritual vai bem, tudo vai bem. Sem contar que a senhora obteve a cura. Sim, eu obtive a cura, nunca mais tive uma crise de ansiedade, pânico, nunca mais tive que acordar de madrugada sem ar, com aquele ataque de pânico, nunca mais tive isso. Vida abençoada, financeiro, profissional, saúde, espiritual. Está feliz e abençoada? Extremamente.